Olá, meu amigo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Professor do Frio. E nesse vídeo eu estou trazendo para você aqui esse compressor VNE-K Embraco, que é um compressor que você está encontrando nos equipamentos ou nos sorveteiros do fabricante Fricon. E nós vemos que há pouca informação acerca desse equipamento. E encontrando esse PDF, eu gostaria de estar externando um pouco aqui do teste da placa inversora, né? No caso aqui um compressor inverter e tem uma placa estabilizadora nele. No caso, como você está vendo aqui na informação, temos aqui a apresentação, certo? A apresentação e a descrição diz da seguinte forma: a unidade de refrigeração do novo modelo VCF 565 Fricon possui a componente diferente dos nossos equipamentos, beleza? O que ele está se referindo? Qual o nosso equipamento? No caso, a Metal Frio, né? Que a Metal Frio tem uma diferença do Fricon. Então diz assim: uma placa estabilizadora de tensão que alimenta o compressor. Veja abaixo o esquema de ligação que alimenta a placa estabilizadora, o micro do condensador e o compressor. Como você pode ver, aqui está o compressor, aqui está o chicote, aqui está a placa estabilizadora, né, que é a VCC-HP, é uma placa da Embraco, está aqui o micro. Como você pode ver, o chicote, quando você vai energizar o equipamento, que ele é alimentado, ou que há uma informação vindo do controlador, o ventilador ele já vai funcionar antes mesmo do compressor. Você pode ver que está aqui, ó, o fio marrom entrando aqui e o fio azul entrando aqui no ventilador lá do condensador, certo? Ou seja, logicamente o fio marrom vai ser o fio fase e o fio azul vai ser o neutro, ou fase-fase. Isso vai depender da sua tensão aí e da sua região, beleza? Então tá aqui, placa estabilizadora, tá aqui o micro do condensador e tá aqui o compressor que você vai encontrar aí no equipamento VCF 565. E como nós podemos testar essa placa para saber se ela está boa ou não? Talvez você chegue aí no seu cliente e você está com dúvida se a placa está boa ou não. É muito fácil fazer esse teste. Você vem aqui na descrição aqui do PDF, diz assim: é extremamente importante que o técnico faça o diagnóstico corretamente, pois é garantido pelo fabricante da placa estabilizadora que esse item não danifica facilmente. Ou seja, então o fabricante da placa diz que a placa ela não danifica facilmente. Então é bem provável que não seja a placa o defeito aí do seu equipamento. Mas se for, você vai aprender como fazer esse teste, ó. Pois ele já está preparado para variações bruscas de tensão e corrente elétrica. Ao ligar o produto, o controlador vai verificar a necessidade de fazer um degelo manual. E então ele fará os seguintes passos. Primeiro passo, na energização, o display irá ligar e verificar a necessidade de um degelo. Ou seja, liguei o meu equipamento, o meu controlador vai verificar ou vai entender que há uma necessidade de um degelo. Isso vai depender também da temperatura do sensor lá do evaporador, ou seja, o sensor de degelo. Após o degelo, caso esse seja necessário, pode ser que entre em degelo, pode ser que não, isso vai depender da temperatura que estará o seu equipamento ao ligar. O display aguardará cerca de 3 minutos antes de energizar o compressor, ou seja, vai ter um retardo de 3 minutos para funcionar o compressor. Decorridos os 3 minutos, o controlador fechará o contato de saída do compressor. E isso fará com que o micro do condensador seja energizado, ou seja,
vai ser energizado o mico do condensador, ou seja, vai funcionar primeiro. Isso, a energia vai vir lá do controlador de temperatura e vai ligar primeiramente o micro do condensador. A placa estabilizadora, após um tempo, nesse tempo, somente o micro do condensador estará energizado, após um tempo. Irá energizar o compressor com uma partida suave, ligando-o inicialmente com cerca de 150 volts, ou seja, ele vai partir suavemente, a rotação dele vai ser devagarinho, né? Depois ele vai elevar essa tensão cerca de 260 volts, né? Uma tensão até alta. E então vai estabilizar a tensão em seu valor nominal de 220 volts. Lembrando que a iluminação do equipamento ela só vai ser acesa depois que o equipamento estiver em menos 16 graus, beleza? Para verificar se o funcionamento da placa está correto, teste primeiramente a continuidade nos terminais do protetor térmico, ou seja, isso você vai ter que ir lá antes de você ligar o seu equipamento, vai testar aqui como está na figura o protetor térmico, ver se ele está chegando, passando continuidade. O teste do protetor térmico com continuidade é bem simples de fazer, isso você já sabe fazer, porque você com certeza que está buscando essa informação é um técnico que está se familiarizando agora com a placa estabilizadora do compressor. No caso aqui, ó, para verificar se ele não está aberto, né? No caso do protetor. Caso o protetor dê a continuidade, liga o produto e espere os passos ser executados. Espere os passos acima a ser executados. Quais os passos acima? Esse que nós acabamos de ler, né? No caso 1, 2, 3 e 4. Beleza? Aí no caso aqui, ó. Quando o micro do condensador for energizado, faça uma medição de tensão alternada com o multímetro na escala de corrente alternada nos pinos do compressor, conforme ilustrado abaixo. Ó. Aqui, ó. Realização de medição de tensão. Se chegar tensão no compressor, beleza, a placa está boa. Ao fazer o teste, o técnico deverá verificar se o passo 4 descrito acima, vamos lá no passo 4 descrito acima, que é aqui, ó. A placa estabilizadora, após um tempo, nesse tempo, somente o micro do condensador estará energizado, irá energizar o compressor, partindo cerca de 150 volts, ou seja, tem que dar 150 volts aqui, ó, certo? Quando a placa energizar o compressor. O técnico deve checar se não está ocorrendo mau contato ou alguma falha na conexão do chicote da placa, ó. No caso aqui, ó, vamos ler de novo. Ao fazer esse teste, o técnico deverá verificar se o passo 4 descrito acima está ocorrendo. Caso não esteja, ele deverá medir a tensão na entrada da placa. Aí é a hora que você vai lá na placa, na entrada da placa, medir se está chegando tensão nela. Para ver que se está chegando alimentação, provavelmente estará, pois o micro está energizado, provavelmente o microventilador está energizado, então significa que está chegando energia na placa, né? O técnico deve checar se não está ocorrendo mau contato ou alguma falha na conexão do chicote da placa. Você vai testar lá na entrada da placa. Finalmente, se estiver chegando a alimentação da placa e a placa não estiver energizando o compressor, podemos concluir que a placa está com defeito. Mas apenas concluiremos isso caso todos os passos anteriores sejam verificados e confirmados. Então você pode ver que nós estamos aqui com esse boletim técnico da Metal Frio, né? Os créditos estão aí para Metal Frio e como você pode ver está aqui toda a informação nesse boletim técnico, beleza? Então nós vamos ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!